Eu gostaria de perguntar aos senhores o seguinte: quantos de vocês, aqui no auditório, já tiveram a chance de visitar uma prisão de média ou de máxima segurança? Poderiam levantar a mão? São muitos. Quantos de vocês, é a seguinte pergunta, têm uma noção precisa da tecnologia da vigilância eletrônica à distância? Já são poucos. Uma terceira pergunta: quantos de vocês tiveram a chance de ver uma pessoa na rua, num espaço público, usando uma pulseira ou uma tornozeleira? Ok. No final da exposição, eu vou formular, fazendo a inversão, eu fiz isso em 2010, quando estive aqui, fazendo a inversão, vou formular algumas perguntas a vocês. E vou pedir que venham até aqui responder essas perguntas. E aqueles que vierem, àqueles eu vou dar um livro meu. Eu trouxe uns 4 ou 5 livros meus para presentear exatamente aquelas pessoas que nos honrarem com a sua participação no final da exposição. Eu recordo que há algum tempo participei, na época do ministro Nelson Jobim, de uma comissão de reforma da Lei de Execução Penal, a CELEP. Faz muitos anos, o Luiz Flávio fez parte dessa comissão também. Durante 2 anos e meio, nós visitamos numerosos estados e convocamos juristas, profissionais de diferentes áreas para nos prestarem depoimentos. Estávamos com o projeto acabado quando o ministro da Justiça subsequente abortou a comissão e perdemos todo o trabalho que havíamos feito anteriormente. Mas algo foi importante nessa comissão, porque dela gerou a Lei das Alternativas Penais, que foi comemorada na reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Criminal, que aconteceu em Curitiba, em outubro de 1996, com a presença do Luiz Flávio Borges Lúcio. Eu tive a oportunidade de reler o projeto que agora se apresentou de reforma da Lei de Execução Penal. Confesso que achei um projeto interessante, rico, excelente, embora tenha algumas críticas a fazer ao projeto, mas não será objeto da nossa exposição. O tempo não nos permitiria fazer um estudo abrangente da reforma da Lei de Execução Penal, daí porque optei por um aspecto pontual, que é o da vigilância eletrônica à distância, que foi introduzida, vocês podem ver, na nossa legislação, através da Lei 12.254, de 15 de junho de 2010, quando incluiu a monitoração eletrônica na saída temporária, no regime semiaberto e na prisão domiciliar. Posteriormente, a monitoração eletrônica também foi incluída na nossa legislação através do Código de Processo, através da lei que reformulou o Código de Processo Penal e incluiu a monitoração eletrônica como uma das medidas cautelares diversas da prisão. E, mais recentemente, temos aqui o projeto de reforma da Lei de Execução Penal, que prevê a central de monitoração eletrônica. O que nos incumbe nesse momento, perdão, eu dizia sobre a vigilância eletrônica. E uma reflexão, desde logo, se impõe no estudo que se faça sobre esse tema. Embora todos nós tenhamos a consciência de que estamos vivendo um tempo de avanços tecnológicos, de avanços científicos, aqui temos a nítida percepção de que, lamentavelmente, nós continuamos enfrentando profundos problemas de ordem social.
principalmente na América Latina, e profundos problemas na segurança pública, porque vivenciamos, né, uma violência única. Basta dizer que eu venho de Fortaleza, cidade por todos decantada, e que hoje se apresenta como a 7ª cidade mais violenta do mundo. E sabemos também que para garantir essa segurança, para garantir a nossa integridade física, exige-se cada vez mais que a nossa privacidade seja limitada. De certa forma, é um preço que nós pagamos, porque vivemos numa sociedade de risco, onde a gestão do conhecimento ela se utiliza a serviço de um controle que nos possa monitorar a criminalidade, monitorar as nossas condutas. E não é por outra razão que as câmeras de televisão estão espalhadas por toda parte, nos nossos condomínios, nos aeroportos, nas universidades, nas ruas. E ninguém pode negar que esses meios, eles têm efetivamente contribuído para mapear zonas de risco, para identificar os delitos, para identificar os autores dos atos delituosos e até mesmo para monitorar a ação da polícia. Eu sei que alguns podem rechaçar essas câmeras, sob a alegativa, por exemplo, de que elas representariam uma extensão de um Estado penal, um Estado policial, um Estado panótico, né? Alargando essa mão poderosa invasora do Estado. Mas, por outro lado, ninguém aqui nessa sala poderá negar o quanto é importante a gente aplaudir essas reverberações da chamada civilização da imagem. Embora nós tenhamos que ter a nítida consciência de que deve haver sempre a preocupação dos limites dessa observação, dessa vigilância, que nunca deve alcançar de modo violento a nossa liberdade e que deva desrespeitar os direitos humanos que, acima de tudo, devem ser preservados. Eu lhes confesso que a primeira vez que eu tive contato com a vigilância eletrônica foi no México, em 2010, quando fomos convidados pela primeira vez para falar sobre esse tema, e após a exposição, o responsável pela Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de Toluca, que estava presente, nos convidou para conhecer a central. E lá fomos. E, de imediato, perguntamos a ele se seria possível nós utilizarmos, como se condenados fôssemos, uma pulseira eletrônica. E ele nos permitiu, de tal modo que, no mês subsequente, nós voltamos àquela cidade e nos foi colocado o braçalete para que, durante algum tempo, nós ficássemos circulando pela cidade de Toluca como condenado. Eu confesso a vocês que o fato de ter usado a pulseira, não a tornozeleira, durante alguns dias, foi fundamental para que eu pudesse ter uma avaliação precisa, clara, objetiva e humana desses dispositivos. Eu cheguei a usá-los, essa foto é minha, eu cheguei a usá-los assintosamente, eu me expunha nos supermercados, nos restaurantes, buscando ver a reação das pessoas, mas eu lhes confesso que em nenhum momento eu percebi um só olhar que demonstrasse que aquelas pessoas estavam percebendo que eu estava usando uma pulseira eletrônica e uma unidade de rastreamento, ou seja, um GPS, até porque a pulseira se assemelha muito a um relógio e tende cada vez mais a ficar semelhante ao relógio.
E o GPS que eu usava, vocês podem ver, se parece muito com uma câmera fotográfica, né? Mas é fundamental para que vocês colham uma ideia precisa do que é a vigilância eletrônica, à distância, que nós partamos exatamente aqui, agora, de 3 palavras-chave: conhecimento, reflexão e postura. É preciso que, e é fundamental, que vocês tenham conhecimento do que é a vigilância eletrônica, que é exatamente a vigilância eletrônica à distância, mas dos antecedentes, como nós chegamos à vigilância eletrônica, e muito mais de uma visão comparada da aplicação da vigilância eletrônica, como é que ela se aplica em outros países. Eu escrevi há uns 3 anos um livro que foi publicado em espanhol e em português. Eu vou presentear quem vier aqui esses livros sobre vigilância eletrônica. Já está defasado, o próprio Dr. Rossini me confidenciava isso, e eu tenho plena consciência disso, que até qualquer coisa que você escreva sobre esse tema, você escreve hoje, um semestre depois, um ano depois, está defasado. Por quê? Porque a evolução é tão grande que os métodos que nós apresentamos são superados com um avanço tecnológico que é absolutamente imparável. Então, conhecimento é importante, reflexão. É preciso que cada um de vocês, individualmente, faça uma reflexão sobre isso. Reflitam sobre a importância, sobre a relevância, sobre a necessidade, sobre as vantagens e as desvantagens da vigilância eletrônica e, por fim, assumam uma postura, né? Para não acontecer o que aconteceu recentemente com o nosso país, em relação ao qual o embaixador da Ucrânia disse: por favor, saiam do muro, né? Saiam do muro. Vocês têm que definir a postura de vocês, se são favoráveis ou se são contrários à vigilância eletrônica à distância. Nesse caso, como eu lhes falei, que é preciso que a gente conheça os antecedentes, conheça a história, para entendermos a história, a evolução das penas, a evolução das prisões, para que possamos compreender por que existe hoje a vigilância eletrônica, eu recuo à Idade Média. Vocês, muitos são advogados, outros são estudantes de direito, sabem que o marco maior da história das prisões está na Idade Média, quando os padres puniam os sacerdotes faltosos, que eram recolhidos às celas dos mosteiros, onde se praticavam, né, a penitência. Daí se chamar penitenciários esses espaços em que os padres se recolhiam para penitenciar e se reconciliarem com Deus. Essa experiência da igreja, ela se espalhou para as prisões laicas, né? A experiência que se transpôs às prisões laicas. E vocês sabem que Michel Foucault saudou a prisão como um grande avanço civilizatório. Por quê? Porque a prisão tinha uma proposta. A prisão, vejam bem, não como custódia. Isso é um detalhe importante. Ao longo da história, a prisão foi sempre usada como custódia, como um espaço onde as pessoas aguardavam um julgamento ou aguardavam a execução. Só, a não ser alguns casos específicos, só a partir da Idade Média que a prisão passou a ser uma pena propriamente dita. E Foucault saudou essa prisão porque ela tinha como objetivo fundamental substituir as penas corporais que se praticavam naquela época em espaço público. Todos vocês leram, né, sobre a aplicação dessas penas na Europa, na França, no Brasil, em que as pessoas desfilavam em praça pública e eram executadas perante os demais, sempre com a pretensão, que ainda hoje se observa,
de que essas penas tivessem um poder de intimidação, né? Um poder intimidatório. Os cadáveres eram expostos, queimados, eram esquartejados. Você sabe que a ostentação e o terror, então, prevaleciam. E havia uma preocupação muito grande com o sofrimento. Praticar o sofrimento. O corpo representava ali a dor, o sofrimento que se impunha ao preso, né? E se fôssemos falar de outras penas que se praticavam, eu me surpreendi recentemente com uma pena que se praticava naquela época, não sei se vocês já ouviram falar, havia uma pena em que o preso era recolhido e todo dia se cortava uma parte do corpo. Era uma orelha, o nariz, os dedos, né? Até que no final só o tronco restava. E eu me surpreendi com um relato recente de que esse tipo de atrocidade está sendo aplicada hoje, né, na Europa, nessas zonas de conflito, né, ressuscitando uma tortura medieval. Vejam aqui esses exemplos de castigos corporais extramuros que se buscou extinguir com a pena de prisão, mas que ainda permanecem em pleno século XXI. E esses castigos corporais, vocês sabem, não só são externamente, são internamente. É interessante entender que aquela prisão que nasceu para substituir as penas infamantes, as penas corporais, nelas, no interior delas, se praticam esses castigos corporais, né? Basta ver o episódio, né, o episódio do urso branco, basta ver o episódio recente de Pedrinhas, no Maranhão, basta ler sobre a tortura que se praticava e ainda se pratica na prisão Abu Ghraib, na prisão de Guantánamo. E vejam bem, a proposta da prisão não era só eliminar os castigos corporais, era eliminar a pena de morte, que então se aplicava com muita frequência. Mas a pena de morte permanece, e não obstante o surgimento da prisão. O Garrote viu essa forma terrível de se matar, ela foi empregada, não sei se vocês sabem, como forma oficial de matar na Espanha até o ano de 1973. Era a forma oficial de se matar. A guilhotina, né, era, que todos identificam com a Revolução Francesa, foi a forma de se matar oficialmente na França até 1977. O enforcamento continua sendo empregado em vários países do mundo, inclusive nos países árabes. A decapitação ainda é frequente nos países árabes. O YouTube, pessoal, mostra essa cena, né? Não sei se alguém já teve a chance de assistir no YouTube, né, ao vivo, né? Eles mostram, né, cenas de decapitação, de fuzilamento, execução, falta um ezinho aí, execução em estádio público na China. Eu estive na China, né, mais de uma vez. As pessoas são levadas aos estádios e são executadas, né, interrompendo uma diversão pública, né, e são mortas perante milhares de pessoas. Essa é uma execução, veja bem, num país árabe, em pleno centro da cidade. Né, esse rapaz é trazido, executado perante a multidão. Não estamos falando do século passado, não, estamos falando deste século. Execuções como essa estão sendo praticadas a toda hora, continuam sendo praticadas de forma regular em muitos países. O empalamento, horrível, não é? O empalamento, mas talvez vocês não saibam, há alguns países, como a Bolívia, em regiões recônditas da Bolívia, onde ainda se pratica o empalamento como forma de execução penal. A lapidação. Lapidação é comum nos países árabes. Eu mesmo vi recentemente uma execução por lapidação no YouTube.
né? A morte por asfixia. O linchamento. A própria sociedade praticando, né, o linchamento, punindo por suas próprias mãos, e o linchamento se torna cada vez mais frequente, inclusive no meu estado, no Ceará, casos recentes de linchamento. E a Câmara de Gás, né, Câmara de Gás, os Estados Unidos, por exemplo, permanecem utilizando várias formas de matar, e vocês sabem que nos Estados Unidos a preocupação que vigora não é a preocupação com a extinção ou não da pena de morte, senão com a forma menos dolorosa de matar-se, né? Essa é a grande discussão, por exemplo, em relação à injeção letal, etc. E vejam bem, algumas pessoas aguardando a pena de morte na prisão. Nós estamos vendo casos incríveis de pessoas, vimos recentemente, de uma pessoa que passou 40 anos, né, aguardando a pena de morte, e agora se comprovou que é inocente. São casos cada vez mais comuns nos Estados Unidos, de pessoas que passam anos aguardando a pena de morte, num corredor da pena de morte, e são depois, comprovadamente, são reconhecidos como inocentes. Há um professor americano que criou um grupo de estudos com seus próprios alunos e saiu visitando numerosas prisões e conseguiu retirar vários presos que estavam aguardando o correio. Por quê? Porque foram condenados, por exemplo, por crimes, quando naquela época nem existia o exame do DNA. E o DNA comprovou que eles não eram. O Japão foi um caso também, né? Comprovou que essas pessoas não eram os autores dos delitos. Há um livro nos Estados Unidos que revela, que conta numerosos casos, tá? Você encontra nas livrarias jurídicas dos Estados Unidos numerosos casos de pessoas que foram condenadas à morte e reconhecidamente, né, depois se descobriu que eram inocentes. E aí estão, vejam bem, aquela prisão que pretendia eliminar os castigos corporais, que eliminar a pena de morte, aquela prisão que nasceu como pena para substituir aquela função de custódia, hoje ela permanece sendo usada como custódia, as pessoas ficam aguardando o cumprimento da pena de morte, e mais do que isso, ela se espalha no mundo todo, principalmente na América Latina, como instrumento onde milhares e milhares de pessoas aguardam o seu julgamento. O número de presos provisórios, o doutor Rossini assinalou, é alguma coisa assustadora. E é muito mais quando você vai a casos pontuais, a determinados estados do Brasil, onde os índices de presos provisórios é elevadíssimo. Eu tenho visitado países da América Latina e me surpreendido com esse fato, de que isso não é um fato brasileiro. Isso está presente em quase todos os países da América Latina. Um número excessivo de presos provisórios e presos que não deveriam, pessoas que não deveriam estar presas pelo tipo de delito que essas pessoas praticaram. E vejam, a pena, a prisão pretendeu substituir a pena de morte, e aí está a pena de morte sendo aplicada na prisão, né? Eu não vou descrever, porque o tempo não me permite, cada um desses casos, né? Mas um deles, esse terceiro lá de cima, é do urso branco. O urso branco foi, doutor Rossini, como o senhor sabe muito bem, foi denunciado ante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que estabeleceu medidas provisórias que vigoraram até pouco tempo, e eu fiz parte, doutor Rossini, de uma comissão interministerial que visitava regularmente o urso branco para colher subsídios que permitiam à União elaborar o seu relatório periódico, né,
perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque, como o Dr. Rossini assinalou com extrema clareza, sempre quem responde é a União e nunca os Estados. E a União era refém do Estado de Rondônia, que não avançava. Eu pedi para sair da comissão interministerial, porque depois de 7 ou 8 visitas àquela prisão, eu percebi naquela época que nada se fazia, nada se avançava. Pelo contrário, um dia eu estava numa reunião, quando houve uma rebelião e mataram um preso. E a minha esposa me ligou e disse, meu esposo, deixe de visitar essa prisão, é muito perigoso. E, de fato, né, a gente corria sempre um risco de se tornar eventualmente um refém nessas prisões. Olha, esse foi o caso de Carandiru. Eu estive em Carandiru. Vejam bem, essa percepção que eu procurei mostrar de forma muito aligerada das prisões, as prisões estão cada vez piores, as prisões do Brasil. Eu conheço prisões de muitos países do mundo. Ao longo de mais de 30 anos tenho visitado prisões, né, do Oriente, da Europa, dos Estados Unidos. Conheço as prisões municipais, estaduais, federais. Conheço prisões de todos os estados do Brasil, sem nenhuma exceção, pessoal. Todos os estados do Brasil. E eu posso lhe dizer que a situação é lamentável, é deplorável, cada vez está pior. Por mais esforço que a União faça, por mais esforço que os estados façam, as prisões continuam sendo depósitos humanos, onde os presos, em sua maioria, são liderados por gangues, por líderes que comandam o tráfico de drogas, comandam a criminalidade a partir da própria prisão. Os presos são geralmente pobres e a violência, a corrupção está disseminada em toda parte. Já foi dito que a melhor prisão é aquela que não existe, e um professor mexicano certa vez agregou que a melhor prisão, pelo menos, é aquela que está vazia, como as prisões da Escandinávia, né? Como as prisões da Escandinávia, mas o certo é que nós estamos, ao deixarmos em abandono o sistema prisional desse país, contribuindo para essa violência terrível de que nós somos vítimas. Estamos pagando um preço pela incúria, pelo desmazelo, pela indiferença da nossa parte, dos governos estaduais, do governo federal, porque as prisões alimentam, nutrem a criminalidade. E a percepção do malogro dessas prisões, independentemente da sua cultura, independentemente da sua modernidade, vocês vão ver, elas levaram necessariamente a que se buscassem outras opções. Vocês já ouviram falar de Jeremias Bentham? Jeremias Bentham foi um pensador inglês, ele foi o grande responsável pelo utilitarismo penal, mas ele deixou uma outra contribuição significativa no penitenciarismo, foi a criação do panóptico. Vocês sabem o que é o panóptico? Alguém sabe? Levanta a mão. Quase ninguém, né? O panóptico é um tipo de construção de unidades penais que vigorou durante muitos anos nos Estados Unidos e na Europa. Centenas de prisões foram construídas de acordo com esse modelo, que vocês podem ver com uma torre central, de onde os agentes prisionais visualizavam o interior da prisão, visualizavam as celas. Haviam vários modelos, modelo circular, semicircular. O Bentham, ele fez isso para garantir uma maior segurança, mas ele entendia que isso seria uma opção também para oferecer uma reforma moral do preso. E o panóptico, ele inaugurou um novo tempo. Ele inaugurou um novo tempo, porque hoje são pouquíssimas as prisões panópticas que existem no Brasil e em todo o mundo, né? No Brasil, ainda há uma na Bahia,
que eu cheguei a visitar, né? Mas vocês sabem que as prisões panópticas foram substituídas pelo modelo panóptico, é o modelo das câmaras. As câmaras estão espalhadas, né, por todos os lugares do presídio, de tal forma que, a partir das centrais, você tem condição dessas centrais, vocês estão vendo, vocês têm condição de visualizar o interior das prisões. Eu vi coisas incríveis por aí. Na Coreia do Sul, eu cheguei a ver os presos de uma central de monitoramento se deliciando com a imagem de outro... Aliás, os agentes prisionais se deliciando com a imagem dos presos tomando banho. Eles têm uma visão completa da prisão. É uma coisa impressionante, né? Agora, vejam bem, o fracasso da prisão é uma coisa nítida, né? Vejam essas fotos. Eu fiz questão de mostrar, de um lado, prisões modernas, e do outro lado, prisões precárias, do Brasil e de vários países. Não se iludam, as prisões modernas, em pouco tempo, se tornam precárias. O IPPS, que foi inaugurado no meu estado como uma prisão, na década de 70, uma prisão mais moderna do Brasil, depois se tornou uma bomba relógio, que foi desativado recentemente, uma das piores prisões do Brasil. Prisão de Porto Alegre, tantas outras que foram inauguradas como modelo, se transformaram em depósitos humanos. E no México, eu falo muito do México porque boa parte da minha formação acadêmica é do México. No México, criou-se uma prisão chamada Lecumberri, panóptica, pelo presidente Porfírio Díaz, em 1910. Melhor prisão da América Latina. Em 1970 e pouco, o meu orientador de tese foi diretor de prisão, depois foi presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos e procurador-geral da República, mas ele foi diretor de prisão, ele fechou o panóptico. O panóptico de Lecumberri, que já sendo apontado como uma das piores prisões daquele país, e foi substituído pelos reclusórios que estavam sendo inaugurados. Vocês têm uma ideia, há 3 anos eu visitei um desses reclusórios que substituiu o Lecumberri. 15 mil presos. Vocês imaginam uma prisão com 15 mil presos? No dia de visita chega a haver 30 mil pessoas dentro de uma prisão. 30 mil pessoas dentro de uma prisão. A história do penitenciarismo brasileiro, mexicano, colombiano, europeu, é a história de avanços e retrocessos, de fluxos e refluxos, né? Eu fui recentemente convidado, Alcine, para falar na instalação da comissão de monitoramento da OAB, e lá eu mostrei um trecho de um livro que meu pai publicou há 50 anos, onde o papai dizia, né, as prisões estão superlotadas. As prisões estão superlotadas, contrariando, né, as reivindicações da moderna penologia. Há 50 anos. Nada muda, né? Nada muda. Mas esses slides mostram, de um lado, a modernidade, de outro lado, a precariedade. Vocês podem ver. Todas essas prisões eu visitei. Eu poderia contar coisas incríveis, né, se tivesse tempo. Eu não vou dizer, pessoal, jamais que o sistema penitenciário é isso aí, não é, Rossini? Nós sabemos que há experiências modelares, não só no Brasil, as APACs e prisões estaduais, prisões federais. Há muitas exceções, mas a grande maioria, infelizmente, retrata essa realidade que eu testemunhei, não só no Brasil, em dezenas e dezenas de visitas de inspeção por parte do Ministério da Justiça, mas também como professor universitário, e não só no Brasil, como nos mais diferentes países da América Latina. Vocês acreditam, sinceramente, que se pode falar em ressocialização? Vamos acabar com isso, né? Com essa ideia de reabilitação, ressocialização, esse discurso falacioso, né, oficial,
quimérico, absurdo que se pratica. Eu não sou contra a ressocialização e nem nego a ressocialização, porque na minha tese de doutorado há um capítulo intitulado O Mito Sobrevivente da Reabilitação, porque eu encontrei alguns exemplos em que é possível ressocializar. Mas, na maioria dos casos, ressocializar é uma proposta que corresponde a uma mera piada. Olha aí, isso aí são cenários mais comuns na América Latina. Isso é urso branco. Olha, agora veja essas outras prisões. Prisões que eu visitei também, ó. Aí vocês vão dizer a coisa bem diferente, é mesmo, né? Olha, na Espanha. Esses países, pessoal, vivenciam uma outra realidade. E conseguiram superar esses obstáculos, esses desafios, que teimosamente, pela nossa mais absoluta incompetência, nós ainda estamos vivenciando. Preocupação nos outros países é outra. É oferecer ao preso realmente a dignidade a que ele tem direito. Porque a privação da liberdade é a privação da liberdade. Não é a privação da segurança, da dignidade, do respeito, da integridade física. Né? Quer dizer, esses homens que entraram na prisão porque eram vitimários, eles entraram na prisão porque praticaram delitos, eles se transformam em vítimas. Mas eles se transformam em vítimas que vão multiplicar outras vítimas num processo sem fim. Num processo sem fim. Vejam aí. Olha aí a prisão que eu visitei na Áustria. Visitei na companhia do Procurador-Geral da República da Áustria. Prisão moderníssima. Né? E lá eles riram de mim, vejam bem, eles riram do professor que lhes fala, quando eu falei que nós tínhamos aqui visita íntima. Eles nem sabiam do que se tratava. Ou seja, é preciso entender que mesmo essas prisões, por mais modernas que sejam, não deixam de ser prisões. Quem assistiu àqueles filmes que são mostrados, Oz, Prison Break, aquilo ali é feito por gente que entende de prisão. Ali é feito por gente que entende de prisão, que retrata as prisões americanas tal como elas são. Né? Quer dizer, são espaços modernos, onde se oferece tratamento médico, assistência jurídica, mas são prisões. São prisões onde há uma interação viciosa, né, contagiante, né, onde tudo se aprende. Veja aí, na Tailândia, né, triste a Tailândia, eu estive lá, fui a uma prisão feminina, 5.000 mulheres, 5.000 mulheres, e cerca de 250 mulheres esperando a execução penal. Esperando a execução. E outras tantas condenadas à morte. Em sua maioria, condenadas por tráfico de drogas. E aí a gente recua, volta à realidade brasileira, para percebermos com tristeza que na maioria das prisões do Brasil, nós temos mulheres envolvidas com tráfico de droga. Mas são mulas. São mulheres casadas, mães de família, que a elas deveria se aplicar um outro tipo de pena, mas se aplica, infelizmente, a pena privativa de liberdade, que transcende e alcança a família. Por conta disso, pessoal, há 20 anos, exatamente 20 anos, completamos em dezembro do ano passado, nós resolvemos fazer a nossa parte. Sair do plano teórico e partir para o prático. Sempre o fizemos. E criamos em Fortaleza uma creche para filhos de presos. São 120 crianças, em sua maioria filhos de presos. Né? É a contribuição, sem nenhum fim lucrativo, a contribuição que a gente dá, que cada um pode fazer a sua parte para tentar mudar essa realidade. Olha na Alemanha, eu até apareço numa dessas fotos, né? Prisão moderna, prisão juvenil, pessoal. Prisão juvenil. Pequeno parênteses para dizer, eu sou absolutamente contrário à redução da idade limite da responsabilidade penal. Escrevi um livro intitulado O Mito Falacioso da Redução da idade da responsabilidade penal. Mas defendo a ideia de que para os jovens de 16, 17, antes dos 18 anos, que pratiquem fatos graves, a eles seja aplicada uma sanção diferenciada. Isso é importante. Eu visitei dezenas de países que, ao lado dos centros de internação de adolescentes infratores, tem também prisões juvenis.
Nós ainda estamos num discurso tutelar, absolutamente tutelar ultrapassado. Entendam bem o que eu estou colocando, né? Eu fui professor de direito do menor durante anos na universidade, né? As coisas mudam e nós temos que mudar em função da realidade. É preciso entender que a realidade é outra, é diferenciada. Bom, mas vamos às sanções não privativas de liberdade, porque eu lhes dizia que o malogro da prisão levou à compreensão de que é preciso fazer algo, né? Buscar algo que não seja tão pernicioso como a prisão e que possa, inclusive, oferecer outras respostas a um custo menor. Nós vimos, pelas declarações do Dr. Rossini, os custos elevados da manutenção de um estabelecimento penal, né? E estabelecimentos penais precários. Imagine se fossem estabelecimentos modernos, como ocorre nos outros países, o custo seria bem mais elevado. Nós temos aí a prestação de serviço à comunidade, entre outras tantas penas alternativas, e nós sabemos, pessoal, que o Brasil é pioneiro. Eu visitei, como lhes falei, numerosos países da América Latina, e o que eu vejo é que a tradição de aplicação das alternativas penais é muito baixa. Eles se surpreendem com os índices elevados de aplicação da pena de prestação de serviço. Eu sou procurador do Estado, foi lido o meu currículo, né? E na Procuradoria, sem autorização do meu procurador-geral, né? Eu acho que ele talvez nem saiba disso, eu nunca nem comuniquei, eu firmei um convênio com a Vara de Execução de Penas Alternativas, e eu recebo na minha sala condenados à prestação de serviço. Porque você sabe, é prestação de serviço à comunidade ou a uma entidade que tenha uma função social. E na Procuradoria eu sou também, além de trabalhar na consultoria, eu dirijo o Centro de Estudos. Isso me permitiu levar, ao longo de mais de 10 anos, à minha sala, condenados donas de casa, estudantes de direito, né? E gente que gostou tanto da experiência que pediu para ficar, e eu tive que dizer, não, você já cumpriu a pena, você tem que voltar. E teve um caso de uma, inclusive, que depois foi contratada, né? E permaneceu durante mais de 2 anos na Procuradoria, numa função. Então, a prestação de serviço à comunidade poderia ser mais desenvolvida. Na creche de que eu lhes falei, nós temos também prestação de serviço à comunidade, e além de termos também, na nossa creche, 4 presas, vejam bem, 4 presas que cumprem pena privativa de liberdade em regime semiaberto, por força de um convênio que eu firmei com a Secretaria de Justiça e Cidadania. Uma outra experiência fantástica foi motivo da exposição que eu fiz aqui em 2010, Justiça Restaurativa. Eu devo estar lançando, nesses 2, 3 meses, pela Juruá, um livro sobre Justiça Restaurativa, Nascimento de uma Era. Porque há muitos anos, há uns 12 anos, eu escrevi um livro intitulado Prisão, Crepúsculo de uma Era. Agora eu estou escrevendo, já está pronto, um livro, Justiça Restaurativa, Nascimento de uma Era. E é mais interessante porque já se escreveu muito sobre justiça restaurativa, mas nunca ninguém escreveu sobre a aplicação da justiça restaurativa, Humberto, nas prisões e nos centros de internação de adolescentes infratores. É tema de uma outra exposição, mas é algo riquíssimo. O Brasil está indiferente a isso, eu vou ter que me apressar um pouquinho. Está indiferente a isso, nós podemos avançar nessa área. Estamos na monitoração eletrônica agora, que é o tema central da nossa exposição. O tempo não nos permitirá nos aprofundar. Eu digo a vocês que existem 2 tipos de monitoramento. Eu pediria que em 5 minutos transformassem em 10 para poder concluir. Temos o monitoramento presencial e temos o monitoramento em tempo real. O monitoramento presencial é aquele, por exemplo, que se utiliza em alguns países nos casos de prisão domiciliar, que para mim, em muitos países, é a forma mais inadequada de aplicação, por razões que poderíamos referir posteriormente, da vigilância eletrônica à distância. Ele é supervisionado por uma central, mediante um telefone de rede fixa e contatado regularmente.
O outro caso é o monitoramento em tempo real, que é o mais comum em todo mundo, que é com a utilização de bracelete. Bracelete é o termo genérico para indicar pulseira e tornozeleira, né? E se faz quase sempre com a utilização de um GPS. Vocês podem ver aqui numerosos modelos. E esses modelos vão se renovando e vão se aperfeiçoando com o passar do tempo. Cada dia estão se descobrindo mais modelos novos. É muito interessante isso, né? Os modelos são os mais diversificados, não só de pulseiras, como de tornozeleiras. Podem ver esses modelos aí utilizados, são muitos, e às vezes camuflados, né, pelas mulheres. Eles podem ser usados em toda parte. Eu usei tomando banho, em toda parte, fiz questão de usá-lo. São usados em desfiles. Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, há mais de 300 mil pessoas utilizando tornozeleiras eletrônicas. É extremamente comum nos Estados Unidos. E aqui eu elenco uma série de argumentos que são contrários e que são favoráveis à vigilância eletrônica. O tempo não nos permite que a gente analise, vou só lê-los: a inconstitucionalidade, a tendência à expansão do controle, o plus no controle, a incapacidade de reduzir a população carcerária, os altos custos, a humilhação pública, as inconveniências do uso dos dispositivos, o constrangimento, a seletividade e a discriminação, a dificuldade de operação e a possibilidade de falhas, avarias e transgressões. Se quiser ter mais tempo para falar sobre cada um desses temas, mas, por exemplo, inconstitucionalidade é porque se entende que a vigilância eletrônica fere a privacidade das pessoas. Discurso falacioso, porque a vigilância eletrônica pretende substituir o cárcere, né? Defender, ser contrário à vigilância eletrônica, de certa forma, é legitimar o cárcere. E no cárcere, lá sim é que se pratica toda sorte de vulneração à privacidade, à individualidade das pessoas. Os altos custos. Quando eu estive no México, o doutor Rossini, eu comentava, eu visitei centros de monitoramento eletrônico em que o preso comprava o equipamento. E, pasmem, era $5.000. Era um tempo muito seletivo. Só poucos presos que tinham condições financeiras, portanto ricos, é que podiam ter acesso ao monitoramento eletrônico. Hoje, o doutor Rossini me falava que se aluga a um preço de R$ 164 reais. É o que eu coloco no meu livro. Tudo tende, como um celular e outros produtos, tende a baratear os custos. E aqui estão os pensamentos favoráveis: a ética e o consentimento, o avanço no âmbito da justiça criminal, a diminuição do encarceramento e dos males do sistema, a reabilitação e a míngua da reiteração delituosa, a transcendência para a segurança pública, a míngua de custo, as limitações à intimidade, a suficiência do know-how, a eficácia, a confiabilidade, a superação de problemas, a pluralidade de opções, o acompanhamento individualizado, os modelos discretos e menores, o apoio à vítima. Só um detalhe importante, pessoal. Consentimento. Na grande maioria dos países onde se utiliza a vigilância eletrônica, só se faz com consentimento do preso. Do preso ou do apenado. Aliás, a reforma da lei de execução penal usa inadequadamente, às vezes, o termo preso. Por exemplo, quando fala na medida cautelar, né? Da medida cautelar substitutiva da pena privativa de liberdade. Não é para falar de preso, é para falar de apenado, né? Então, tem que ter o consentimento. Só em casos excepcionais, nos Estados Unidos, por exemplo, com pedófilos, é que se obriga a que se use o equipamento, né? Em alguns estados americanos, você coloca na porta da entrada da casa: aqui vive um pedófilo, né? É pena por toda a vida, porque eles têm que usar o equipamento de vigilância eletrônica por toda a vida, né? E é um negócio incrível. A outra questão que eu coloco aqui com destaque é a pluralidade de opções. Nós só escolhemos 3 opções, né? Que foi regime semiaberto, prisão domiciliar e a medida cautelar.
No mundo todo, são numerosas outras opções que deveriam ter sido consideradas pelo legislador brasileiro. Lamentavelmente, não foram, e deixou-se escapar a oportunidade única de se adotar a vigilância eletrônica em outras opções que poderiam, inclusive, contribuir, não só no caso da medida cautelar, mas que poderiam contribuir também para desafogar o sistema prisional. 2 pontos importantes, estamos quase concluindo. É falacioso dizer-se, a gente ouve muito isso nos discursos oficiais, sobretudo de secretário de Justiça, falacioso dizer-se que o monitoramento eletrônico pretende reduzir a população carcerária. Ele é apenas um instrumento a mais. Vamos acabar com essa ideia de que o monitoramento vai reduzir, até porque ele exige capacitação, exige know-how, só ao longo do tempo, né? Eu contava recentemente um caso, eu estava dando uma palestra lá em Fortaleza, quando um promotor de justiça me disse: eu preciso apenas de autorização para implantar no meu município a vigilância eletrônica. E eu perguntei: o senhor já tem no seu município uma central de monitoramento eletrônico, tal como prevista na reforma da Lei de Execução Penal? Não. O senhor tem um pessoal capacitado para fazer o monitoramento? Não. O senhor tem equipamento? Não. O senhor tem um convênio com a polícia ou um grupo de pessoas preparadas, habilitadas para intervir em casos de ruptura, de pulseiras? Não, então esqueça. Né? Esqueça que isso não tem o menor sentido, não é assim que as coisas funcionam. Olha, vejam as perguntas que não podem calar. Leiam aí bem rápido, que estamos a terminar. Quer dizer, como criticar, né, essa oportunidade que se oferece a certas pessoas de, sob vigilância eletrônica, escaparem da prisão. E como convencer essas pessoas que melhor seria permanecer numa prisão e deixar de usar um sistema que lhes permite continuar em casa, exercer a sua própria atividade laboral. As vantagens da monitoração eletrônica são infinitamente superiores, mas que se faça com objetividade, com seriedade, o que nesse país é raro. Eu queria concluir lendo um trecho do meu livro. Eu digo assim: a história do direito penal é uma rota de avanços e retrocessos contínuos. Da vingança de sangue ao talião, das penas infamantes à pena de prisão, das celas nos mosteiros às prisões, do sistema alburniano do silêncio às alternativas penais, do panóptico de Bentham ao monitoramento telemático, muito se avançou em busca de respostas para o drama persistente da pena. A revolução tecnológica que conduziu à vigilância eletrônica de infratores é um processo imparável, como a própria ciência e a evolução da sociedade. A ela não podemos ficar indiferentes a despeito da opinião que eventualmente tenhamos a seu respeito. Ainda ressoa em nossa memória a frase de Galileu Galilei, murmurada depois de renegar publicamente, forçado pela Inquisição, sua teoria de que a Terra se move e não é o centro do universo. Eppur se move, contudo se move. Algo é vital. Fugir de maniqueísmos fáceis. Lembra do que eu lhes falei? Conhecimento e postura, reflexão. Da tirania da tendenciosidade. E buscar um equilíbrio entre a evolução telemática, o compromisso irrenunciável com a segurança pública e o respeito aos direitos humanos. O tempo, senhor da razão, o senhor que tudo põe à prova, nos dirá por certo, no futuro próximo, se estamos perante uma alternativa viável, confiável, seja para a sociedade, seja para os operadores do direito, ou se estamos apenas ante uma mera ilusão de eficácia e segurança pública.